Aprendizagem, brincadeiras, convívio com a família. Quando se é criança, essas são práticas fundamentais para o desenvolvimento social e intelectual. Porém, muitas crianças perdem essa etapa da vida. No mundo, foram mais de 150 milhões de registros de trabalho infantil em 2016. Segundo o ministro da Justiça do Trabalho, Lélio Bentes, o Brasil possui cerca de 3 milhões de crianças em situação de trabalho. É um número cerca de 50% menor do que nós constatávamos na década de 90, mas ainda assim um número muito preocupante, sobretudo porque elas são exploradas no trabalho, deixam de ter uma formação educacional adequada e com isso, quando se tornarem adultos, devem ter acesso a empregos de baixa qualificação e vão perpetuando o círculo vicioso da pobreza. Apesar da proibição, o trabalho infantil é visto na sociedade como oportunidade de crescimento para a criança em situação de pobreza. Na verdade, é o que eu chamo de apologia da miséria, né? Enquanto que para a criança rica ou de classe média, enfim, que tem condições econômicas, os pais lutam por uma escola de qualidade. Para a criança pobre, esses mesmos pais, como não é seus filhos, simplesmente dizem, não, olha, é melhor estar trabalhando do que roubando. Mas afinal não é isso que a Constituição diz. A Constituição não prescreve o trabalho lesivo para a criança pobre e nem prescreve a marginalidade para a criança pobre. A Constituição prescreve lazer com qualidade, escola de qualidade, assistência social de qualidade. A Constituição prescreve cidadania e ela ainda faz mais um pouco. Ela diz que quanto à criança e adolescente, sem discriminar qualquer classe social, a proteção é prioridade absoluta do Estado, da sociedade e da família. De acordo com o IBGE, os principais ramos da economia que utilizam mão de obra de crianças e adolescentes são a agricultura, o comércio e serviços domésticos. Para especialistas, esse tipo de exploração está associada a uma herança cultural do país. Veja, nós temos, na verdade, uma cultura ainda arraigada descendente do Brasil colonial, descendente da escravidão, onde os filhos dos negros escravos eram escravizados, e isso se transferiu, essa chaga, para a criança pobre. Por isso que existe esse processo de naturalização do trabalho infantil. Tipo, o meu filho, classe média, está na escola, faz esportes, uma aula de inglês, agora a criança pobre não, ela tem que trabalhar para sobreviver. Então, esse tipo de mudança só vem, na verdade, com o que nós chamamos de movimento de contracultura. É mostrando que o trabalho infantil ele é lesivo, ele não dignifica criança alguma. Ao contrário, foi feita uma pesquisa no Carandiru, antes de ser extinto, 90% dos detentos trabalharam enquanto criança. Atualmente, jovens a partir de 14 anos podem trabalhar por meio da Lei do Adolescente Aprendiz, que garante um ambiente de trabalho seguro e protege a integridade física e mental da criança. Que a grande maioria desses adolescentes e crianças explorados no trabalho infantil no Brasil tem mais de 14 anos de idade e, por isso, poderiam ter acesso à aprendizagem, o que, além de reforçar o conteúdo de aprendizado, o conteúdo educativo da sua formação, ajuda a qualificar essa mão de obra para, na fase adulta, tornar-se mais produtiva e melhor remunerada. Quando se fala em trabalho infantil, é preciso ter consciência que são diversas as formas de exploração. Uma delas é a sexual, que violenta de forma física e psicológica muitos meninos e meninas do país. A OIT considera a exploração sexual de crianças e adolescentes uma das piores formas de trabalho infantil. Então, partindo dessa premissa, o Ministério Público do Trabalho tem também coibido a exploração sexual. As pessoas acham que porque envolve sexo não é trabalho, é também trabalho sim. E é um trabalho lesivo, um trabalho que destrói a alma da pessoa, que destrói a autoestima. E para mim isso é um crime contra a humanidade, além de ser crime previsto no Código Penal. O trabalho de crianças e adolescentes foi tema do seminário Não Cale, realizado em maio na UFES pelo Programa de Pós-Graduação em Direito Processual, Ministério Público do Trabalho do Espírito Santo, Tribunal Regional do Trabalho do Estado e outras instituições. Uma das palestras tratou da importância da abordagem da mídia sobre o assunto.
Eu acredito que a imprensa, a comunicação tem um papel fundamental na erradicação do trabalho infantil, justamente porque ainda é um problema muito invisibilizado, as pessoas não têm um esclarecimento ainda do que é o trabalho infantil, quais são as causas, quais são as consequências. Então é muito comum, quando a gente fala sobre o assunto, as pessoas perguntarem, mas existe trabalho infantil? Porque quando a gente vê uma criança vendendo bala no farol, vendendo pano de prato, ou quando a gente fala dos meninos que trabalham no tráfico de drogas, a gente não identifica que isso é trabalho infantil. Então a comunicação nesse sentido tem um papel muito importante para levar informação, um papel educativo mesmo, de conscientizar a população e levantar o debate. Conscientizar a população dos problemas ocasionados pelo trabalho infantil é importante para se combater esse tipo de exploração. Eu acho que a sociedade precisa ver que a criança tem que ser protegida, que a criança pobre não pode ficar no trabalho que prejudica ou na marginalidade, ela tem que estar na escola, e aí a conscientização através da imprensa, através das campanhas é fundamental. Então esse é o primeiro passo de uma jornada ainda maior. O UFES na TV fica por aqui. Para sugerir pautas e saber mais sobre a TV UFES, acesse nossas redes sociais. Até a próxima!